Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Fórum de Desafios do Desenvolvimento, que nessa edição debate o futuro dos investimentos em infraestrutura. Este evento é uma parceria do FIB com a FGV Conhecimento e o IDP, contando ainda com o apoio do Centro Científico e Cultural de Macau, que nos hospeda, da CNT, da FEBRABAN e Fiesp. Informo, inicialmente, que teremos alguns palestrantes estrangeiros. Portanto, aqueles que desejarem se utilizar dos equipamentos de tradução simultânea, podem, então, buscar os equipamentos ao final do nosso salão. Obrigada. Iniciaremos o dia de hoje com o painel de número 4, Reconstrução Europeia e outras experiências. Para dar início a este debate, convido a se juntarem ao palco comigo a senhora Fernanda Pacobaíba, secretária de Fazenda do Estado do Ceará. O senhor Duarte Rodrigues, vice-presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão de Portugal. O senhor Mário Tavares da Silva, vice-presidente da Comissão da Missão Recuperar Portugal. Também contaremos hoje com participações virtuais do senhor Vinícius Marques de Carvalho, professor de Direito da Universidade de São Paulo, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, de 2012 a 2016. Atual membro do Grupo de Trabalho de Infraestrutura do Gabinete de Transição do Brasil. E o senhor Venilton Tadini, presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, que gravou um vídeo sobre o tema. Relembro a todos que nossa dinâmica dos painéis envolverá, quase sempre, a exposição de um especialista estrangeiro, com comentários de autoridades brasileiras, seguindo-se de um debate com peritos. Neste momento, iremos dispor de 45 minutos para o nosso debate. Senhora moderadora, Fernanda Pacobaíba, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao ministro Gilmar Mendes, ao doutor Vitalino Canas e ao ministro Antônio Saldanha Palheiro pela promoção do evento, por trazer temas tão importantes, especialmente nesse momento de transição para o Brasil, e agradecer também a participação dos que aqui me ladeiam, os que estão no formato virtual e a todos que estão aqui presentes. A gente vai começar com a exposição que tem por tema tratar da reconstrução europeia e de outras experiências. Basicamente, observando alguns programas, alguns planos, especialmente o Plano de Recuperação e Resiliência português, e, para tanto, a gente começa com a exposição do Dr. Duarte Rodrigues, que é vice-presidente da Agência para o Desenvolvimento de Coesão de Portugal, nosso expositor. E, a seguir, comentários de Venilton Tadini e debatedor, Dr. Mário Tavares e os outros que estão sob formato virtual. Então, tenhamos aí uma boa exposição. Muito boa tarde a todas e todos. Muito obrigado por este convite. É sempre um prazer poder partilhar experiências com o Brasil. Não é a primeira vez, não será certamente a última. O tempo é relativamente curto para temas densos. Eu vou procurar, tenho uma apresentação que deixarei, pedia que projetassem, vou procurar ser relativamente breve, assertivo e parar nas principais questões. O tema reconstrução europeia é um tema interessante, é um termo interessante. Ainda não estamos na fase de ter um programa de reconstrução europeia, esperemos não precisar dele. Os últimos acontecimentos são difíceis, esperemos não precisar dele, sobretudo num país como Portugal.
Mas, e era isso que eu gostava de vos apresentar, há um conjunto de instrumentos muito relevantes do ponto de vista estratégico, do ponto de vista financeiro da Europa, nomeadamente para a recuperação da crise Covid. E, portanto, era isso que vos ia apresentar, aquilo que é a política estrutural europeia e aplicada ao caso português, no horizonte de 2030. O próximo slide, ou se me derem algo para eu ir passando os slides, é mais fácil, portanto, ok, vai passar. Portanto, o que é que eu gostava de explicar aqui? Primeira ideia, o financiamento deve seguir a estratégia e não é a estratégia que deve seguir o financiamento. Nessa ótica, Portugal começou a desenvolver, ainda em 2017, 2018, uma estratégia para Portugal, para o desenvolvimento de Portugal, para a década 2020-2030. Essa estratégia, naturalmente, com amplo debate, teve depois que ser revista à luz da pandemia que nos assolou em 2020. E, portanto, no final de 2020, é adotado pelo governo português a estratégia 2030, que é a âncora de todos os grandes instrumentos financeiros. Que instrumentos financeiros são esses? Do ponto de vista, estamos a falar de política de investimento, não entrarei noutros tipos de políticas públicas que obviamente têm muita relevância, mas estamos aqui a falar da política de investimentos. Estamos a falar do quadro financeiro plurianual da União Europeia, vou-lhe chamar assim, mais tradicional, onde Portugal é beneficiário da política de coesão e tem por essa via, nos últimos anos, muitos anos, acesso a pacotes financeiros de investimento muito relevantes. Estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos 24 mil milhões de euros. E depois, porque estávamos num contexto extraordinário, o Conselho Europeu de verão de 2020 aplica um orçamento adicional em termos europeus que dá origem aos planos de recuperação e resiliência, no caso português, 16 bis. Portanto, o que eu gostava de explicar era um bocadinho isto que aqui está. Há uma estratégia âncora, há dois grandes instrumentos europeus que são muito significativos. Nós estamos a falar de mais de 1/4 do PIB português no pacote global, estamos a falar em termos anuais e atendendo ao horizonte de algo que ronda os 4% a 6%, depende dos anos do PIB, investimento. Estamos a falar de políticas de investimento desta dimensão financeira, o que é obviamente muito, muito significativo. Num quadro de prioridades europeias que são muito alinhadas, e depois gostava de deixar no final aquilo que me parece sempre, nesta ótica de partilha, que são os desafios para além da estratégia. É preciso ter uma estratégia, é preciso ter instrumentos de financiamento e depois é preciso implementar no terreno. E quando se implementa no terreno há um conjunto de desafios nas políticas de investimento relevantes. A estratégia portuguesa, como disse há pouco, de 2020, tem como objetivo fazer da década um período de convergência de Portugal com a União Europeia. Portugal é um país que nos últimos anos não tem convergido em termos de PIB per capita, essa é a medida standard, não tem divergido nem convergido, portanto está ali meio na moderação, meio aquilo que o middle income trap, que é agora o grande termo nesta discussão de desenvolvimento, e portanto o objetivo é assegurar uma maior convergência com a União Europeia, mantendo níveis de coesão interna significativos, algo onde nos últimos anos se deram passos largos. Essa é a estratégia, é a âncora dos instrumentos. Se pudermos passar, eu vou aqui tentar, porque obviamente estas estratégias são aplicáveis caso a caso, país a país. Há uma visão, há 4 agendas, uma muito centrada nas políticas das pessoas, sustentabilidade demográfica, esse é um desafio, resiliência do sistema de saúde, algo que teve que ser reforçado no pós-pandemia. Naturalmente percebeu-se que o sistema de saúde tinha que ter outro olhar. A questão da habitação, o pensamento crítico, por exemplo. O combate às desigualdades, tudo isto na Agenda 1. Uma Agenda 2, muito em torno do motor do desenvolvimento, a partir da inovação, da digitalização do conhecimento, portanto, todo aprofundar do perfil, da modernização do perfil de especialização. Uma Agenda 3 na transição climática e sustentabilidade dos recursos. A descarbonização era a data, nós estamos posicionados em 2020, num debate que começou em 2017, era a data crítico, ora hoje o que nós sabemos é que é ainda mais crítico, toda esta questão da descarbonização das fontes de energia. E depois uma Agenda 4 muito territorial, quer do ponto de vista da projeção de Portugal no mundo, uma fachada atlântica e uma fachada, digamos, de cooperação transfronteiriça com Espanha, quer do ponto de vista do modelo territorial interno do sistema urbano. Estes são as 4 agendas, se pudermos passar. Como dizia há pouco, os grandes instrumentos que saíram do Conselho Europeu de 2020 são estes: o Portugal 2030, os fundos da política de coesão, um programa de recuperação e resiliência, a política agrícola comum,
e um instrumento, digamos, de emergência mais de recuperação. Os números são pouco importantes, é mais importante percebermos a magnitude. Nós estamos a falar, repito, de investimentos entre 4% a 6% do PIB, isto é muito, muito significativo. Próximo, por favor. Não me canso de dizer esta questão, convém ter sempre presente, a estratégia deve ser a âncora dos instrumentos e não fazer uma estratégia para cada instrumento, porque normalmente, e sem prejuízo disto, digo que Portugal e muitos Estados-membros beneficiaram muito, do ponto de vista da qualificação das suas políticas públicas, das obrigações do investimento desta política regional europeia. Mas o que é mais relevante é que nós temos ali a estratégia e se virem à volta há N fontes de financiamento. O PRR, o Portugal 2020, os vários fundos da agricultura, o Banco Europeu de Investimento, os fundos nacionais do Orçamento de Estado, outros fundos nacionais, fundos privados, instrumentos comunitários. Portanto, há uma panóplia de instrumentos que é depois preciso alinhar em torno desta estratégia. Próximo slide, por favor. Não vou entrar neste detalhe, portanto, o processo transformativo do país beneficiará muito do sucesso do PRR, do Portugal 2030, nestes grandes desafios que já falámos. Próximo. Se tiverem curiosidade, depois poderei explicar como é que isto se operacionaliza. O Portugal 2030, na prática, tem um conjunto de programas de investimento, programas de implementação. O PRR é um programa autónomo, no fundo o que tem ali é o alinhamento quer do Portugal 2030, quer do PRR com as agendas, portanto este alinhamento perfeito, esta ancoragem perfeita dos investimentos nas agendas. Próximo slide. Como dizia, o Portugal 2030 tem 12 programas operacionais, na prática no terreno isto é atribuído através de programas operacionais, temáticos e regionais, do continente e das regiões autónomas, com diversos fundos, poderei no debate explicar isto, portanto 23 bis aqui. O PRR tem uma lógica de ser um programa integrado com um conjunto de componentes de investimento e de reformas. Na verdade os nomes vão mudando, mas de um lado e do outro, depois poderei explicar, temos sempre uma associação entre investimentos e reformas no PRR, numa ótica de performance, se quiserem, e do lado do Portugal 2030, investimentos com condições habilitadoras, que são coisas próximas das reformas, numa ótica de despesa, mas com indicadores de realização e resultado. Portanto, esta é sempre o tradicional da política pública. As componentes do PRR estão ali explicadas, portanto, habitação, respostas sociais, em 3 pilares. Deixarei para o Mário falar dessa questão, tem muito mais conhecimento de causa neste momento sobre essa aplicação. Estes instrumentos, e eu gostava de sublinhar, estão muito ancorados em todo o processo europeu, quer estratégico, pilar dos direitos sociais, os grandes desafios da descarbonização, quer do ponto de vista de governação macroeconómica, nomeadamente aquilo que se denomina na Europa o semestre europeu. Um semestre, na verdade, é o único semestre que tem mais do que 6 meses, demora mais do que 6 meses, mas é um semestre europeu onde os Estados-membros alinham as suas políticas macroeconómicas e, sendo estes, PRR e Portugal 2030, fontes, braços armados, se quiserem, de investimento, têm que ter esse devido alinhamento com as recomendações do semestre. Este gráfico, este slide não se vê absolutamente nada, mas é só para perceberem que este alinhamento entre pilares da política da União, objetivos de desenvolvimento sustentável e depois a declinação naquilo que são as agendas temáticas e os princípios onde, como se organizam o dinheiro europeu do ponto de vista de investimento, tem que estar garantido. Próximo slide. E este é o último, para podermos debater. Exatamente, este é o último. Portanto, desafios para além da estratégia. Primeira ideia, os financiamentos seguem a estratégia não segue os financiamentos. Ter uma estratégia é a condição necessária de sucesso, mas não é condição suficiente. É preciso ter uma estratégia, é preciso ter fontes de financiamento e depois na implementação é preciso cuidar, naturalmente, de muitas coisas. Eu gostava de sublinhar estas. Primeiro, o investimento é feito pelos vários níveis de governo e, portanto, é preciso assegurar desde o início uma governança multinível. Se quiserem na Europa, começa logo na discussão entre a Europa e os Estados-membros, mas depois entre o nacional, o regional e o local, saber quem faz o quê e como é que isto é articulado. É algo que é muito mais fácil dizer na teoria do que fazer na prática, mas é uma aprendizagem contínua e onde o segundo ponto é absolutamente fundamental, a capacitação das instituições para o fazer. E isso, a capacitação é uma palavra que eu não sei, há palavras que aparentemente são muito próximas entre o português, entre Portugal e o Brasil, há outras que podem ter uma interpretação distinta,
Eu peço aqui a quem conhece bem estes termos, estou aqui a olhar para o Luís, que conheço há muitos anos, e, portanto, a capacitação aqui tem uma grande amplitude. Não estamos a falar de formação de pessoas, estamos a falar de ter instituições, ter as competências certas, de ter processos de aprendizagem contínua, e isso, por exemplo, apesar da experiência que temos de muitos anos de aplicação de fundos, só para terem uma ideia, acabámos de desenvolver no ano passado um roteiro, um roadmap para a capacitação dos atores do ecossistema dos fundos. Claramente definido onde temos que apostar, em que áreas, e, portanto, isso é capacitação muito importante. A parceria, porque muitos destes investimentos implicam N atores, e ou eles estão envolvidos do primeiro dia em que se desenha até o último dia em que se avalia, ou então as coisas ficam bastante mais difíceis. A transparência e escrutínio. A sociedade hoje quer saber tudo sobre o dinheiro público. E nós temos que ter respostas para isso. Isso não levanta dificuldades do ponto de vista da transparência, mas levanta dilemas grandes. A sociedade quer ao mesmo tempo saber tudo sobre tudo e que toda a aplicação do dinheiro público seja o mais simples possível. Ora, isto é um dilema enorme para quem tem que implementar programas. E, portanto, é preciso encontrar, e há soluções, a tecnologia, as interoperabilidades são possíveis soluções para isto. Em Portugal, dou-vos apenas este exemplo, no âmbito deste grande debate nacional sobre o PRR e sobre os fundos europeus, foi decidida a criação de um portal da transparência. Tem sido um enorme sucesso do ponto de vista de promoção do debate público. E na prática eu digo, e o portal está muito bem desenvolvido desse ponto de vista, mas a grande maioria da informação sobre os fundos já existia disponível noutros portais. Pelo facto de se chamar Portal da Transparência, teve do ponto de vista de destaque na comunicação e de ser apelativo, um impacto muito grande. E depois uma área que me é muito cara, que é, nós, por muito que planeemos, não definimos o futuro, e, portanto, os ajustamentos ao longo são indispensáveis. Para isso é preciso ter mecanismos de monitorização e avaliação. Avaliação é um mecanismo de aprendizagem e não um mecanismo de penalização sobre quem fez bem e quem fez mal. E, portanto, terminaria por aqui, disponível para o debate. Muito obrigado. Agradecer ao Dr. Duarte Rodrigues, realmente muito inspiradora a sua palestra, especialmente, acredito, e falo como representante de um ente subnacional do Brasil, do estado do Ceará, aqui como secretária de Fazenda, a questão da governança do nosso país, eu diria que nós precisamos retomar alguns vínculos que estão bem, eu diria, combalidos aí nos últimos anos, e promover, de fato, um grande programa de desenvolvimento, algo semelhante ao PRR aqui em Portugal, ele vai carecer, de fato, de uma governança e de um aspecto colaborativo dos entes, do ente central, dos entes subnacionais, de uma forma, eu diria, bem mais séria do que nós temos experienciado. Agora, para fazer os comentários, eu convidaria o Dr. Vinícius Marques de Carvalho, que está online, professor de Direito da Universidade de São Paulo, ex-presidente do CAD, atual membro do Grupo de Trabalho de Infraestrutura do Gabinete de Transição do Brasil. Boa tarde a todos e todas. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, compartilhando algumas questões relevantes sobre o tema dos investimentos em infraestrutura. E dizer, antes de mais nada, começar com uma ressalva importante. Obviamente, eu não estou aqui falando em nome do grupo de transição, nem nada disso, né? Então, as minhas observações aqui são total e inteiramente da minha responsabilidade, e aí eu acho que, começando um pouco a debater o tema levantado pelo Dr. Duarte, acho que a palavra reconstrução, né, reorganização dos sistemas de infraestrutura e tudo mais tem aparecido com muita intensidade, né, em todos os lugares do mundo, né? Então, a gente tem um plano de reconstrução europeia, a gente tem uma agenda muito intensa
da China, né, organizada em torno da Rota da Seda, da nova Rota da Seda, né, que tem a ver com, obviamente, todas essas questões têm a ver com debates geopolíticos e geoeconômicos que talvez não venha ao caso tanto aprofundar aqui. Os Estados Unidos, no G7, lidera uma agenda de parceria para infraestrutura e investimento global, né? E aqui no Brasil, acho que até caminhando na direção do que agora foi mencionado, nós temos desenvolvido nos últimos anos uma agenda também razoavelmente conectada com essa discussão, né? O Brasil, nos últimos anos, desenvolveu um plano integrado de infraestrutura, né, chamado de PILP, que tem aí uma previsão de planejamento para até 2050. Dentro desse surgem planos setoriais específicos, e esses planos setoriais específicos, eles têm, obviamente, tem o Plano Nacional de Logística, que envolve toda a infraestrutura de transporte também, né? E aqui a palavra, acho que central dessa história toda, que normalmente se detecta em torno dessa agenda, é uma volta de um debate sobre planejamento, né? A necessidade de se estruturar um planejamento integrado relacionado a essas agendas de reconstrução, de infraestrutura. E eu acho que isso tem muito a ver, muito em linha com o que foi mencionado aqui anteriormente, com algumas características estruturais, né, relacionadas, e quando eu falo estruturais é porque tendem a mudar a dinâmica, né, do próprio sistema capitalista como um todo, né? A emergência climática, o aprofundamento e expansão da economia digital por todos os outros setores da economia, pelos setores tradicionais, com impactos enormes sobre o mundo do trabalho, né? Tudo isso, de certo modo, escancara um pouco os limites de algumas abordagens mais tradicionais, né? Impondo, né, uma série de desafios a concepções normalmente mais fragmentadas e setorializadas, né, em que, por exemplo, regulação política industrial e política concorrencial acabam dialogando em circunstâncias muito específicas e atomizadas, né? Então, o nosso grande desafio, eu acho que como planeta, né, é superar esse quadro, né? E eu, na minha visão particular, superar isso demanda muito mais do que uma visão tradicional, por exemplo, sobre regulação, né? Em que a gente costuma associar um debate sobre regulação sempre com a ideia de instituições estáveis, insuladas, transparentes, monitoradas pelos controles, né, públicos e sociais, mas isso não vai ser suficiente, né? Óbvio que isso digamos que isso é um pressuposto, né? Mas se trata aqui de tentar, de fato, articular uma estratégia coesa e coordenada de integração, né, de políticas industriais, regulatórias e, por que não, políticas concorrenciais, estas também, não isso pelo exemplos recentes da Comissão Europeia, isso é muito claro. As políticas concorrenciais hoje não podem se reduzir mais a uma atuação sempre muito pontual, residual e eventual, reativa, né, das autoridades concorrenciais, né? A intersecção entre regulação e concorrência hoje é uma intersecção muito forte, principalmente nas modelagens de concessões, né, que é uma agenda que, olhando aqui no caso brasileiro, começou já há um tempo atrás, mas eu acho que ela veio para ficar, ela tem que ser, obviamente, intensificada dentro, na minha opinião, dentro de uma perspectiva
integrada, né, e dentro de uma estratégia maior de planejamento, como eu mencionei para vocês. Né? Então, eu acho que essas questões, elas de fato são desafios. A OCDE tem se posicionado bastante em relação a esses temas, inclusive sugerindo, né, o reforço onde já existe e eventual criação de entidades de supervisão regulatória, porque, de todo modo, a difusão de essas agendas transversais, seja relacionada à economia digital, seja relacionada à sustentabilidade, tendo que perpassar uma série de agências reguladoras e tudo mais, e de setores, vai demandar, né, uma revisão dos mecanismos de análise de impacto regulatório, vai demandar algum tipo de coordenação, né, no bom sentido, né, em relação a essas agendas como um todo. O desafio é enorme, né? O desafio para o setor privado, sem dúvida, é enorme, e o desafio para o setor público também, né? Porque tudo isso que eu estou falando aqui demanda o desenvolvimento de estruturas de governança e de capacidade estatal, né, que em muitos locais ainda precisa ser desenvolvida, ser criada. No caso brasileiro, por exemplo, e aí eu finalizo, a agenda de infraestrutura, embora conte com uma participação muito grande do governo federal, em vários setores, demanda uma articulação muito intensa com as unidades subnacionais, né, estados e municípios. E então não adianta só o governo federal achar que ele vai desenvolver as suas capacidades e ponto final, né? Os estados e municípios são muito importantes nessas agendas também, em vários setores. Então, eu acho que o desafio é muito grande. A gente está aqui no momento, acho que um pouco interessante, né, para finalizar. Normalmente, nós discutimos sempre essas questões de infraestrutura como vai ter mais Estado ou vai ter mais iniciativa privada, né? Eu acho que essa dicotomia, ela acabou. Ela não faz mais sentido, né? A gente tem que ter os dois interagindo de maneira muito intensa, de maneira articulada, e para isso a gente precisa de planejamento, a gente precisa olhar para daqui a 30, 40 anos, e tanto para desenvolver as capacidades estatais, como para o privado, o mercado saber para onde nós estamos indo, e ter um plano desenhado, pactuado com a sociedade, pactuado entre os poderes, né? Porque senão todo mundo sabe que projetos de infraestrutura eles não se encerram em um mandato só. Se a gente não conseguir criar uma coesão em torno de uma agenda para os próximos 30 anos, a gente não vai conseguir lidar com os desafios que já emergiram, né? A gente já está atrasado em relação a eles. Então, acho que era isso que eu tinha para comentar, felicitar a participação de todos no evento e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Agradecer ao doutor Vinícius, aí, que nos traz também essa perspectiva de, talvez, de que forma esse capitalismo vai precisar se reestruturar para se tornar sustentável também. É um desafio para todo mundo, afinal, acho que nenhum de nós sabe para onde é que a gente está caminhando, tem alguns lampejos, né? E é por isso que a gente veio aqui se inspirar, já que vocês estão demonstrando aí com o programa português também, acho que um modelo de governança melhor, inspirador para o Brasil. Passo agora para o doutor Mário Tavares da Silva, que é vice-presidente da missão Recuperar Portugal. Boa tarde, muito obrigado, antes de mais, pelo convite que endereçaram à estrutura de missão Recuperar Portugal. Cumprimentar também o colega de painel, o Duarte, e também, naturalmente, o moderador, e os colegas que estão do outro lado do Atlântico. Enfim, o Duarte já foi aqui adiantando, já foi aqui desvendando um pouco aquilo que é o plano de recuperação e resiliência, e eu gostaria aqui de destacar 2 ou 3 pontos que me parecem, enfim, ser importantes, que acabaram por ser sintetizados naquele último diapositivo que o Duarte apresentou. A questão da necessidade da governação multinível, portanto, naturalmente este tipo de instrumentos de recuperação dos Estados, porque o PRR é naturalmente um instrumento que é criado
pela Comissão, pela União Europeia, para endereçar a recuperação dos Estados no contexto pós-pandemia, portanto, no contexto pós-Covid, tem de facto três grandes gavetas, se quisermos: a resiliência, a transição digital e a transição climática, e aqui só me ocorre lembrar do cabo Ela-Link, que liga precisamente Portugal à América Latina, e que, enfim, a conectividade é sem dúvida um aspecto central, sobretudo no mundo em que é um mundo de dados, e naturalmente quem não estiver conectado terá poucas probabilidades de ter sucesso. E, portanto, quando falamos de infraestruturas, falamos também de infraestruturas digitais. Normalmente temos sempre aquela ideia das infraestruturas de construção física, mas eu estou mais preocupado até com as infraestruturas digitais, porque naturalmente são essas que irão ditar o futuro e os termos em que o futuro se irá moldar. Mas, portanto, dizia eu que a questão do modelo de governação é um modelo importante. No caso do Plano de Recuperação e Resiliência, qual é a particularidade? Nós endereçamos, e isto pode ser importante para a reflexão, para a discussão que estamos aqui a ter, o modelo que foi, enfim, pensado e gizado pelo Estado português e naturalmente aprovado pela Comissão Europeia de Plano de Recuperação e Resiliência, faz entender sobre as entidades públicas uma responsabilidade acrescida na boa execução do mecanismo. O Plano de Recuperação e Resiliência tem 20 componentes, enfim, no caso, para terem uma ideia, a C7, que é a parte das infraestruturas, é uma componente que está inscrita dentro da grande gaveta da resiliência e tem de facto uma mochila financeira associada significativa, e naturalmente faz entender esta responsabilidade, dizia eu, sobre as entidades públicas, mas não podemos cair na armadilha de pensar que são as entidades públicas que vão executar o plano. Isto traz o tema que o Duarte sinalizava há pouco, que é a necessidade de parceria e de alargamento e descentralização da execução de políticas públicas, naturalmente descentralização da execução do próprio Plano de Recuperação e Resiliência, não só aos agentes económicos, e estou a lembrar-me concretamente da C5, que é a parte da capitalização financeira, onde naturalmente o Banco Português de Fomento terá um papel central, enfim, na recapitalização precisamente de empresas que sofreram os impactos de uma forma mais significativa no contexto da pandemia, e portanto naturalmente contamos com todos. As entidades públicas são nossos parceiros no sentido que é com elas que nós contratualizamos o financiamento. Isso pressupõe, ligando com outro tópico do último diapositivo do Duarte, pressupõe naturalmente uma monitorização muito acurada, muito apurada no sentido de termos uma ideia precisa de um mecanismo associado à performance e ao desempenho, e explico também um pouco a lógica do desempenho. Nós temos no PRR metas, tanto associadas a investimentos, com indicadores de natureza quantitativa, e marcos associados a reformas com indicadores de natureza mais qualitativa, enfim. E, portanto, este ponto é importante, porquê? Porque os desembolsos que Portugal os pedidos de pagamento ou de desembolso que Portugal vai submetendo à Comissão Europeia no contexto dos 10 pedidos de pagamento que estão calendarizados até ao final da execução do mecanismo, estão associados precisamente ao cumprimento de determinados indicadores. Para terem uma ideia, no primeiro pedido de pagamento tivemos 38 indicadores, que não têm que ver com a execução financeira. Este aspecto é importante, e este aspecto é um aspecto que me traz também à memória a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro na assinatura do Acordo de Parceria do 2030, no Fundão, em que naturalmente dizia, e muito bem, que sempre executámos bem as fontes de financiamento associadas a fundos da coesão. O desafio que é colocado agora a Portugal e aos Estados da União Europeia é também executarem bem instrumentos associados à performance. Portanto, naturalmente, enfim, os países da Europa já conhecem esta filosofia dos competitive budgets, estão naturalmente ligadas a um comprometimento muito intenso dos Estados na execução dos indicadores, e aquilo que é expectável é que Portugal e os outros Estados-membros, que naturalmente beneficiam destes planos, possam endereçar dentro dos calendários que estão comprometidos os vários indicadores associados a cada um dos pedidos de pagamento. Um outro aspecto que é aqui importante é que é a ligação muito próxima, a relação muito próxima que existe na execução do próprio mecanismo. Este mecanismo é um mecanismo de gestão direta pela Comissão, e portanto pressupõe naturalmente um acompanhamento de grande proximidade da Comissão, porque estamos sempre a falar no Next Generation European Union, portanto que é o grande chapéu, que depois tem naturalmente um mecanismo de recuperação e de resiliência, e que depois tem, se quisermos, numa lógica quase de um organograma, tem os vários planos de recuperação e resiliência para os vários Estados, e que, como o Duarte disse bem, foram construídos numa lógica bottom-up, no sentido da identificação de necessidades, que tem que ver com as idiosincrasias de cada um dos Estados, e também com as necessidades que cada um dos Estados enfrentou no contexto pós-pandemia. Portanto,
os planos são construídos, enfim, em função daquilo que foram as necessidades identificadas por cada um dos Estados. E por isso é que também existem componentes diferentes, com intensidades financeiras diferentes, com calendários e com execuções também naturalmente diferentes, que tornam os planos verdadeiramente desafiadores para os diferentes Estados. Aquilo que é expectável, naturalmente, para a execução de um plano desta natureza, e pegando no terceiro e último ponto que o Duarte tinha deixado no seu diapositivo, é a questão da transparência. A questão da transparência é fundamental. De facto, a Comissão Europeia, esta proximidade não é um almoço grátis. A Comissão Europeia, naturalmente, quando coloca um enfoque no atingimento das metas e dos marcos, marcos estão mais ligados a reformas no sentido da adoção de medidas legislativas, enquanto que as metas estão associadas a investimentos, na construção de X casas, construção de X quilómetros de autoestrada, enfim, construção de uma barragem, enfim, são coisas mais tangíveis do ponto de vista da execução física, e principalmente da execução física, mas a Comissão faz essa relação muito próxima, esse acompanhamento muito próximo, e por isso é que também os reportes que temos permanentemente com a Comissão são também eles bastante exigentes do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade do Estado na execução do seu próprio plano. E isto é também um ponto importante do ponto de vista não só da transparência, mas também do ponto de vista da accountability, que deve estar subjacente à execução do mecanismo. Portanto, eu diria que, em síntese, não querendo consumir mais tempo, eu diria que há aqui estes pontos que me parecem ser os mais importantes, todos eles na arquitetura do novo modelo de governação. Temos que ter presentes que a Comissão Europeia recentemente tomou uma decisão de alargamento a leste e aos Balcãs, e isto pressuporá naturalmente a entrada de mais países para dentro do perímetro da União Europeia, e o que naturalmente também é expectável é que neste novo enquadramento a própria arquitetura institucional da União Europeia e a própria arquitetura, diria, de financiamento europeu possa também ele sofrer, desse ponto de vista, algumas alterações pela positiva, associando naturalmente a execução deste tipo de mecanismos a lógicas de performance e de resultado, e não tanto a lógicas de custo, que são aquelas que normalmente estão acopladas a mecanismos como são os tradicionais fundos da coesão. Portanto, eu penso que esta era a ideia que eu queria aqui deixar para debate, e naturalmente estou disponível para questões. Obrigado. Obrigada. Uma dúvida que eu fiquei, o site de vocês, recuperaportugal.gov.pt, é isso? Esse plano está estruturado até 2026? Ah, ok, tá bom. Obrigada, professor. Passar agora a fala para o doutor Tadini. Benilton Tadini, presidente executivo da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, ABDIB. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse evento da mais alta relevância, num momento muito oportuno, não só de aspectos de natureza mundial, mas particularmente sobre a transição que passamos no Brasil, na mudança do governo federal, de governadores estaduais e também do nosso Congresso Nacional. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar meus colegas aqui de painel, a nossa moderadora Fernanda, muito obrigado aqui pela sua moderação, cumprimentar o Zé Roberto Afonso, que convidou a ABDIB para participar desse evento, bem como cumprimentar a FIB, EDP e também a FGV Conhecimento pela essa iniciativa absolutamente fundamental, né? A ABDIB é a maior entidade, sem dúvida, de infraestrutura no país, com cerca de 120 empresas que congregam os vários segmentos da infraestrutura, não só de energia elétrica, óleo e gás, na parte de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, a parte de iluminação pública, saneamento básico, todos os segmentos da infraestrutura são representados por nossa associação. Nós temos essa associação que congrega na estrutura de geração de valor todos os players que atuam na infraestrutura, seja em aspectos regulatórios, nós temos dentro os 10 principais escritórios de advocacia, seja na estruturação de projetos, seja em termos de investimento, nós temos
os maiores fundos de private equity, como o Macquarie, como a Brookfield, nós temos os maiores operadores de serviços públicos, o setor elétrico, o setor rodoviário, o setor de aeroportos, portos e assim por diante. Inclusive bancos de investimentos, seguradoras, resseguradoras. Então, quando se discute algum aspecto relativo à infraestrutura, nós efetivamente estamos contactando e ouvindo todos os segmentos de geração de valor que engloba a infraestrutura, né? Gostei bastante da exposição que foi feita pelo Duarte, também pelos aspectos colocados pelo Mário, e isso cada vez nos remete a prestarmos mais atenção no que se desenvolve no cenário internacional, não só do ponto de vista dos desafios que nós temos pela frente, que basicamente é o nosso pano de fundo, que a BDIB trabalha, que são 3, que é a transição energética rumo à economia verde, a questão da segurança também estratégica, energética e alimentar, e terceiro, não menos importante, os movimentos de rearticulação das cadeias globais de valor em função de aspectos que já se iniciavam com a Covid e que se aprofundaram com a guerra Ucrânia e Rússia, né? E é dentro dessa perspectiva, e é algo que a BDIB tem bastante incisiva, sido junto às autoridades, é que, de fato, nós precisamos definir uma estratégia de desenvolvimento. Eu vi muito bem colocado pelo Duarte, quando ele fala da questão da estratégia, e o Brasil não tem estratégia de desenvolvimento, o Brasil não tem política industrial, o Brasil não tem uma política de infraestrutura, ele tem sim capacidade de estruturação e organização dos entes públicos, né, como principalmente no governo federal, para você ter uma melhor governança que aconteceu a partir de 2016, articulando o governo federal, Tribunal de Contas e agências reguladoras. Evoluímos muito na estruturação de projetos, mas são projetos que vêm e é uma massa bastante significativa e vem se desenvolvendo para simplesmente resolver gargalos que já existem na infraestrutura, mas longe de definir uma estratégia de desenvolvimento, né? O país, ele passou o último ciclo de estratégia de desenvolvimento nos anos 70, a partir dos anos 80, com a crise cambial e com a hiperinflação, ele teve vários soluços de tentativa de solução desse aspecto, até conseguirmos efetivamente controlar a inflação com o Plano Real. E o Plano Real, muito longe de definir uma estratégia de desenvolvimento. Infelizmente, no que se sucedeu, infelizmente, também conseguimos não definir uma estratégia de desenvolvimento e assim estamos até hoje. Como bem colocado pelo Vinícius, existe o PIUP hoje, que são programas de natureza setorial que, infelizmente, não conversam muito entre si, né? Ele não tem nenhuma ação disruptiva para se definir uma nova estratégia de desenvolvimento, né? Simplesmente você tenta aumentar o modal ferroviário para, na intermodalidade, ter uma participação maior, mas ele não tem nenhuma ação disruptiva de participação do Estado para romper, por exemplo, com a falta do transporte ferroviário de carga de indústria, que é um tem maior valor agregado. Não tem nenhuma iniciativa de transporte de passageiro de longo curso, e esses projetos não têm participação da iniciativa privada na sua origem, são projetos que geram fluxo de caixa negativo por 12 a 15 anos. Se o setor privado entrar, ele entrará num segundo momento. Da mesma forma que, do ponto de vista da questão de mobilidade urbana, o país é um caos. Só ver os principais centros, como São Paulo, Rio de Janeiro e outros também, o próprio centros do Nordeste, Recife e tudo mais. Por quê? Porque também metrô não se faz com capital privado apenas, né? O único exemplo do mundo é Hong Kong, Greenfield de metrô. Então, precisa o Estado entrar, precisa definir a autoridade metropolitana para articular esses órgãos. Para nós, o que é fundamental? É definir essa estratégia de desenvolvimento, de alguns exemplos do que esse tipo de coisa tem como desdobramento, mas para nós esses 3 pilares que eu falei, que são o pano de fundo internacional, poderíamos nos conduzir com um grande programa de infraestrutura
para esse programa de infraestrutura, principalmente aspectos da transição energética, conversar com a definição da nossa política industrial rumo à desindustrialização. Nós chegamos a ter um dos maiores índices de complexidade, o quinto, em 1980 da nossa indústria. Hoje nós estamos abaixo do 15º, nós perdemos dentes das nossas cadeias de linkagem. Por quê? Porque nós não conseguimos colocar o país, inseri-lo dentro da estruturação inicial das cadeias globais de valor que tiveram a partir do final, meados dos anos 80. Nós precisamos nos reinserir agora. Transição energética, nós temos condição, com o nosso potencial de economias renováveis, efetivamente produzirmos hidrogênio verde, e não só para consumo interno, rumo à redução de carbono, mas sim ser um grande agente internacional na exportação do hidrogênio verde. E é isso, para ser realizado, precisa de política efetiva com ação do Estado. Eu não digo retornar ao Estado produtor, o Estado empresário que tivemos na década de 80, que essa época já passou, da siderurgia, fertilizantes, mineração e tudo mais. Nós precisamos do Estado indutor, do Estado que dê o norte de políticas públicas e que defina essa estratégia de desenvolvimento. Porque a infraestrutura, ela não é só redução de custo do Brasil, ela tem um papel estrutural de mobilizar toda a indústria e aproveitarmos esses nichos que nós temos capacidade de desenvolver e ser players importantes no mercado mundial para reindustrializar o país e nos reinserirmos nas cadeias internacionais de valor e, de fato, a gente definir, a partir de um planejamento de longo prazo, definida a estratégia e definido o pano de fundo, termos novamente condições de reduzir as nossas desigualdades regionais, as nossas desigualdades pessoais, e tudo isso vai depender muito da questão da reforma do Estado, né? Nós não queremos um Estado minimalista, nem um Estado hobbesiano, né? Nós não queremos um Estado pantagruélico, nós queremos um Estado ágil, forte e que consiga estruturar e defender direito de propriedade, o direito de família, natural numa sociedade capitalista, e que ele seja capaz de organizar os interesses para que se desenvolva efetivamente um plano de nação. Infelizmente, a gente viu o resultado das eleições, nós temos um país com uma divisão política muito grande, e vai ser trabalho do novo governo, novo Congresso, essa amarração, e certamente com a participação de toda a sociedade, onde nos incluirmos. A ABDIB tem um programa com proposta de estratégia que já encaminhou ali aos grupos de transição que estão estudando isso, e está à disposição para colaborar com o governo, não só nos aspectos federais que eu mencionei aqui mais incisivamente, mas também nos aspectos de natureza estaduais. Então, repito, nós vemos a mobilização que está ocorrendo no mundo, nós temos clareza dos programas que os Estados Unidos estão fazendo, articulando também a infraestrutura com a indústria. Só a indústria de semicondutores tem um programa de 280 bilhões de dólares destinado no orçamento dos Estados Unidos. Nós temos a iniciativa também da União Europeia, criando um banco público destinado ao hidrogênio, com investimento de cerca de 3 bilhões de euros, e certamente aos países que compõem a União Europeia, Portugal está aí, vendo se mobilizar dentro desse sentido. E nós não podemos ficar para trás, né? Nós temos hoje um arcabouço absolutamente pulverizado de incentivos fiscais, que deram 400 bilhões de reais, que precisam ser revistos, e precisamos redirecionar esses recursos numa reestruturação fiscal, administrativa, numa reforma de Estado, para que efetivamente a gente retorne e tenha um norte para o nosso desenvolvimento. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a minha participação e me coloco à disposição de todos. Agradecer ao doutor Tadini, acho que o senhor traz um rol das nossas angústias e dos desafios que nós temos aí no Brasil, mas também os nossos colegas portugueses nos trazem aqui a inspiração para, de fato, superar, né? E há uma luz no fim do túnel, sim.
Gostaria de agradecer a todos os nossos painelistas, cumprimos a tempo o nosso painel e passar aqui para a organização do evento. Mais uma vez agradecendo aos nossos ministros, ministro Gilmar, ministro Antônio, professor Zé Roberto, pela oportunidade deste painel. Obrigada.